Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Pela primeira vez, Semana da Engenharia Civil da UFSCar é realizada de forma totalmente online. Essa é a nossa primeira semana temática e o tema é inovações e tecnologias. Com certeza não tem nada mais inovador do que a gente fazer a semana online. As orientações para quem ainda aguarda as listas de espera para ingresso nos cursos de graduação. A partir de agosto, a gente inicia já a conclusão das duas últimas chamadas. O UFSCar tem a maior assistência estudantil entre as federais de São Paulo. O UFSCar Notícia está no ar. A pandemia não impediu a realização da Semana da Engenharia Civil da UFSCar. Mesas redondas, palestras, workshops, bate-papos, tudo foi oferecido de graça e pela primeira vez, totalmente pela internet. A 13ª Semana de Engenharia da UFSCar está sendo feita pela primeira vez num formato totalmente online e de graça. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente sobre isso é a Larissa Fernanda Tolentino dos Santos, diretora de conteúdo, e também o Alan Santos, que é o presidente da Semana de Engenharia. Eu agradeço a participação de vocês aqui na TV UFSCar. E nesse formato novo, totalmente online, quais foram os principais desafios, Alan? Olha, um dos principais desafios é que meio que a gente estava no estado de negação, né? Que veio toda uma pandemia. Então a gente se apegou muito à 13ª edição, então a gente sempre fez presencial. É a primeira vez, então aceitar que teria de ser online acho que foi um passo complicado. Número 2, o tempo. Porque a gente não tinha nenhuma experiência sobre isso, então tudo era muito novo, tudo tinha que ser pesquisado. Então acho que muitas mudanças, então a forma de falar com os patrocinadores, falar com quem ia palestrar, teve sim prós e contras, mas acho que essas foram as maiores dificuldades. Mas vocês venceram os desafios, e aí encontraram também muitas vantagens, como, por exemplo, a abertura de mais participantes de outras partes do país, Larissa? Sim, isso é verdade. Eu acho que ninguém imaginava que a gente conseguiria chegar tão longe assim, né? A gente está agora com mais de 1.000 inscritos na semana e com certeza esse número vai aumentar ainda, então é muita gente. A gente tem gente das 5 regiões do país, então são pessoas de todos os lugares, mais de 250 universidades inscritas. A gente também contou com parcerias aí de universidades que divulgaram a semana no Instagram deles, divulgaram que as inscrições estavam abertas, então o pessoal se inscreveu e a gente teve um número recorde aí para a semana. Pois é. Qual que é a importância, da Semana da Engenharia Civil para os estudantes, para quem é da área? Essa semana é muito especial para a gente. Desde o começo, do ano passado, a gente queria fazer uma semana temática, e essa é a nossa primeira semana temática, e o tema é inovações e tecnologias. Com certeza não tem nada mais inovador do que a gente fazer a semana online, então para a gente está sendo muito especial. A gente teve que transformar muitas coisas, né? Infelizmente, a gente não pode colocar uma atividade depois da outra, porque a pessoa está em casa, então, eventualmente, ela vai levantar, vai sair, perde um pouco o interesse se são muitas atividades. Então a gente teve que pensar nisso na programação, teve que colocar atividades mais espaçadas, conversar com os palestrantes, para eles poderem esperar um pouco para o próximo começar. A gente entra na transmissão com cerca de 30 minutos de antecedência para testar microfone, enfim. São muitas adversidades, mas com certeza a gente está passando muito bem por todas elas. Bom, então, além da gente focar assuntos ligados na engenharia civil, é também uma oportunidade de aprendizado para esse mundo digital, que está sendo intensificado agora durante a pandemia, mas deve continuar. Sem dúvida isso vai ser uma tendência, tanto seja para aula, seja para aprender alguma coisa, seja para uma dinâmica, para você entrar numa empresa. Então a gente vai ter que se adaptar, esse período da pandemia vai ter que ser uma transição, então todos vamos ter realmente que nos adaptar. Então é muito bacana que a gente se teste, que a gente ajude os outros nisso, que a gente consiga passar um conteúdo que não seja só para engenharia civil, então tem coisas que não são necessariamente ligadas, teve gente falando sobre a própria pandemia, teve sobre produtividade online, carreira executiva ou carreira empreendedora. Então é importante não só para os nossos alunos da UFSCar, que já sabem o que querem seguir na engenharia civil, ou não sabem, podem, e para o pessoal que está de fora, que quer saber o que a UFSCar está fazendo, quer ver como que é a engenharia civil da UFSCar, ou nem é da engenharia civil e está de longe, só quer aproveitar do conteúdo também, então é realmente muito bacana.
E Larissa, todo o conteúdo vai ficar disponível no YouTube? Isso, vai ficar tudo disponível no YouTube. Assim que a semana acabar, um pouquinho depois, a gente vai disponibilizar lá todo o material. Inclusive, a gente, né, falando disso de online, como a gente consegue estender os nossos horizontes, a gente conseguiu fazer uma palestra com uma pessoa no Haiti. Foi uma palestra sobre desigualdade social, aconteceu há pouco tempo, e foi incrível. Ele transmitiu direto do Haiti, mostrando como funciona lá a ONG dele, uma ONG sobre projeto social, construção de moradias emergenciais, então foi incrível, um projeto maravilhoso, e a gente pode ter essa experiência. A gente tem também um palestrante que vai transmitir direto dos Estados Unidos, então Manaus, as- os horizontes estão abertos aí, a gente realmente conseguiu chegar bem longe com a semana. Agora, a orientação é para o candidato que ainda aguarda as listas de espera para o ingresso nos cursos de graduação presenciais da UFSCar. A universidade retomou o processo seletivo que tinha sido suspenso por causa da pandemia. A UFSCar aprovou a retomada do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação presenciais da universidade. E quem dá mais detalhes para a gente é o Natan Morador, coordenador de ingresso na UFSCar. Natan, a Pró-Reitoria de Graduação já até publicou os resultados que ficaram pendentes. Isso, Kelly. A gente publicou no dia 28 os resultados das comissões, né, de análise socioeconômica e de raça-cor, que ficaram pendentes da terceira chamada. Foi um dos expedientes que a gente tinha suspendido devido à situação de pandemia. Justamente agora o próximo passo, então, vai ser realizar, né, as chamadas que tinham sido suspensas. Isso. Aí, a partir de agosto, a gente inicia já a conclusão das duas últimas chamadas, as quarta e quinta chamadas que ficaram suspensas. E quais foram as mudanças, né, em relação às chamadas anteriores, Natan? Olha, as chamadas anteriores, elas tinham expedientes presenciais. Devido à situação de pandemia, a gente adaptou todo o edital de modo que esses expedientes fossem agora virtualmente. Então, a gente tinha a manifestação presencial de interesse, que agora a gente fará a manifestação virtual de interesse. A gente tinha o requerimento de matrícula, que era presencial, ele passou a ser virtual também. E o próprio, a entrega de documentação para as comissões, isso também passou a ser tudo virtual, tudo por meio de requerimento eletrônico. Já tem data para a quarta chamada? A quarta chamada, ela deve ser realizada no dia 7/8, a gente publica a lista de convocados para manifestação virtual, né, de interesse. Os candidatos devem manifestar o interesse entre os dias 11 e 12. Então, antes era um dia só, agora como a gente adaptou para esse formato virtual, a gente acabou estendendo os prazos. Então, eles terão 2 dias para manifestarem interesse, né? Nos dias 11 e 12 de agosto, e o requerimento de matrícula deve ser feito entre os dias 14 e 17 de agosto. O que o candidato deve se atentar para não perder a vaga, hein? Além de os prazos, né, com certeza. Ele deve se atentar ao acesso, né, ao acesso aos meios adequados para fazer o requerimento, vai ter a fase do recurso, por exemplo, das comissões. Esses recursos serão também virtualmente. Então, ele precisa ter acesso a isso, estar munido de um computador, um celular e acesso à internet para realizar esses procedimentos, que serão todos virtualmente. E onde o candidato encontra todas as informações? Olha, no site do ingresso, né, www.ingresso.ufscar.br, tem todas as informações. Mas se entrar no site da Prograde, mesmo no site principal da UFSCar, né, o site principal da UFSCar também a gente disponibilizou agora algumas informações e deve disponibilizar outras, né, durante a semana, para que o candidato fique bem orientado e não perca as próximas chamadas. Hora de ir para um rápido intervalo e, a seguir, o UFSCar tem a maior assistência estudantil entre as federais do estado de São Paulo. Já já tem todos os detalhes para você. Não saia daí!
Estamos de volta. A UFSCar tem a maior assistência estudantil entre as federais do estado de São Paulo. Acompanhe. A cobertura de bolsas de auxílio no Programa de Assistência Estudantil da UFSCar foi de 19,3% da população universitária em 2019. Em comparação às outras universidades federais do estado de São Paulo, a UFSCar apresenta a maior taxa de cobertura. Na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, 9,3% dos estudantes são atendidos pela assistência estudantil. Na Universidade Federal do ABC, UFABC, 6% dos estudantes. E é assim que a gente termina essa edição do UFSCar Notícia. E você sabe que a sua opinião é muito importante para a gente. Então mande seu comentário acessando o TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.